A numerologia não é algo novo, né? É algo bem antigo, que começa mais ou menos 8.000 anos atrás. A numerologia é uma ciência muito bonita, né? É uma numerologia, para quem não sabe, foi trazida do céu pelos anjos, e os anjos trouxeram os 22 arcanos maiores, que são letras, as letras hebraicas, né? Relacionadas à numerologia, e vocês vão ver que tem tudo a ver. Lembra aquela data dos anjos no Monte Hermon? Aí tem o equivalente, né? E aí é preciso fazer contas complicadíssimas, e aí eu não vou entrar nisso. Eu vou dar para vocês hoje o básico do básico da numerologia, mas garanto para vocês que é um básico que dá para fazer uma gracinha. A numerologia precisa muitos anos de estudo, e o que eu vou dar para vocês hoje aqui é só uma apresentação da numerologia, né? Que é uma ciência, e eu já apresentei a numerologia para vocês aqui, né? Normalmente eu apresento a numerologia junto com o Feng Shui. O Feng Shui também é uma forma de numerologia chinesa, né, usando 8 setores, né, que seria um baguá, ou um símbolo. Vocês lembram que o símbolo age diretamente no sistema límbico e produz transformações só de você olhar. É como essas letras aqui, ó, são letras mágicas. Então, a numerologia, ela nasce há mais ou menos 8.000 anos atrás, né, vários povos, inclusive chegando ali na Suméria, né, os sumérios, eles eram exímios, né, em numerologia. Alguém já viu algum judeu pobre? Não. Difícil. E boa parte dos bancos do mundo, as grandes empresas do mundo, os grandes cientistas, os prêmios Nobel, sempre tem aí uma linhagem exatamente na Cabala. Todos eles praticam a Cabala, praticam a numerologia. Tudo que eles fazem, número de casa, de carro, documento, eles mexem em tudo, literalmente. E são pessoas bem-sucedidas porque utiliza o código divino. Lembra, vocês já aprenderam, por exemplo, proporção áurea, vocês já aprenderam sobre o Marcos Vitrúvio, né, do século X a.C. O cara fazia uma construção, as pessoas entravam lá e até se curavam, né, porque ele colocava dentro dessa proporção. Falei para vocês que as pessoas bonitas, elas estão dentro dessa proporção divina, né? Existe um número da ponta do dedo até aqui, né, do rosto, dividindo. Aí essa pessoa fica muito linda e as pessoas falam, nossa, fulano é tão lindo, né? E não sabe o que é. Ela está dentro dessa proporção, dentro dessa numerologia. O Marcos Vitrúvio, ele é o cara que inspirou Leonardo da Vinci a fazer o homem vitruviano, né? Bem depois, né? Porque Marcos Vitrúvio, na verdade, ele está no século X a.C. e Leonardo da Vinci está em 1400 e pouco. Então ele leu sobre, né, as teorias, os livros, 2 livros de Marcos Vitrúvio, manuscritos na verdade, e ele ficou encantado com aquilo, e ele cria o homem vitruviano nas proporções corretas, né? Ele cria a Mona Lisa, ele cria um monte de coisa, inclusive ele criou coisas em proporções estranhas. Fala até que Michelangelo também descobriu também esse segredo, né? Os grandes artistas descobriram esse segredo. Para produzir uma arte, você precisa produzir uma matemática que está nas flores, né? Que está no Náuticos, lembra daquele? Né? Que é a proporção perfeita ali. Ou seja, uma pequena parte do meu corpo possui o número total do meu corpo integral, né? É uma célula que produz, né, o que eu chamo de matemática do corpo inteiro. Então eles descobriram isso e colocaram na arte, né? Isso vale também para o Bayu Baryshnikov, né, que foi um bailarino russo que ninguém conseguia fazer as piruetas a 3 metros de altura, né? E ele falava que ele seguia esse fluxo de energia cósmico, por isso que ele conseguia fazer aquilo. Então você vai ver no balé, você vai ver um carro com um design muito bonito, eles procuram a proporção áurea para poder produzir, né? Então tudo que você imaginar, essas coisas, um mouse, né, a proporção de um computador, existem medidas para tudo. Anjos trazem, né, principalmente em 12.300, que foi quando aconteceu o dilúvio, né, aquela coisa do degelo, lembra? Era glacial, finalzinho ali, aí subiu os oceanos, e aí depois que baixou as águas, os anjos desceram e trouxeram uma matemática estranha, e a humanidade floresceu, inclusive em construções estranhas, né, de 150 toneladas cada pedra, e aí ninguém consegue explicar isso até hoje. Então, dentro dessa matemática é possível movimentar coisas enormes,
não é? Se você souber usar o som, o mantra daquele número, você pode destruir uma doença dentro de um corpo, né? Seja física, mental, emocional. Então vocês vão entender o que é um número. Um número, na verdade, é uma frequência cósmica altamente poderosa. É uma antena altamente poderosa. Então, só adiantando um pouco da aula, o número da sua casa, ele é tão importante quanto o seu nome. E tem alguns nomes que têm uma vibração terrível, né? E vou estar dando aqui hoje também. A numerologia cabalística, ela nasce há 8.000 anos atrás. A numerologia mais praticada no Brasil é a pitagórica, né? Pitágoras foi um filósofo e matemático que viveu mais ou menos em 570, né, antes de Cristo. E esse indivíduo conseguiu elaborar um sistema de leitura dos números que favorecia, por exemplo, ensinar até numa escola. Ele era muito inteligente. Porém, existem diferenças na escola, né, da numerologia de Pitágoras em relação à escola cabalística hebraica. Por quê? Porque, por exemplo, se vocês pegarem a escola de Pitágoras, vai ter 9 números. Se vocês pegarem a escola cabalística, só vai ter 8 números. Na escola cabalística, alguns acentos valem 3, valem 2, valem 7, não é? E já na escola de Pitágoras, os acentos, por exemplo, em João, por exemplo, né, não vale nada. Então, muda muita coisa. Na cabalística, eu uso os 22 arcanos do tarô, não é? E uso as 22 letras mágicas, as 22 letras angelicais, né? Que são mantras, isso aqui, são mantras altamente poderosos. E uso também todo um conhecimento da Cabala, que na numerologia de Pitágoras não é necessário. Porém, mesmo a numerologia de Pitágoras sendo mais simplificada, ela exige muito tempo de estudo. Vocês vão ter que sentar e estudar. Eu aconselho procurar um numerólogo, né, para poder vocês fazerem um mapa. Acho que no final aqui... Pronto, muito bem. Criar agora a numerologia quântica. E ela é curiosa, sabe por quê? Se a gente pegar a cabalística, a fatalidade, você pega os arcanos, e uma pessoa pode morrer aos 35 anos, e ele não vai viver os outros arcanos, ou no máximo ele vai viver até 90, né, que é o máximo que a cabalística dá, até 90 anos. E a quântica, o que ela faz? Ela consegue driblar o karma, por exemplo, fazer uma ressignificação do karma, um dissolver do karma, a partir do salto quântico, do entrelaçamento quântico. Eu preciso saber do meu potencial, e a numerologia, ela faz isso. Ela faz com que você olhe para você dentro dessa capacidade de que eu sou poderoso, eu posso, eu consigo, eu mereço. Lembra? E não aquela coisa que o outro tem que bater palma, o outro tem que aprovar, uma dependência do outro tão grande e eu não saio do lugar. E isso é muito ruim. Então a numerologia, eu falo que é o estudo do autoconhecimento, no aprofundamento de você se conhecer mais e de você saber dos seus potenciais, né? E que ninguém vai bater palma para você. Até batem de vez em quando, né? Mas não vai ser todos os dias. A numerologia quântica é uma coisa que seria interessante vocês estudarem, porque você tem uma trava na vida que as outras não resolvem, a quântica resolve. Eu mudo o que eu quiser na minha vida a partir da minha mente. Aí você sabe o que é hipnose, chama auto-hipnose. E ali eu faço um programa e retiro aquilo da minha vida. Mas tem questões kármicas que eu não posso, porque meu pai e minha mãe... Dentro da quântica, eu posso mexer nessas questões kármicas e eu posso escrever uma história diferente. Não é? Ótimo. Egito. Os egípcios já sabiam que determinados números na porta das tumbas produziam efeitos psicológicos, alguns terríveis, né? Sonhos estranhos, eu tentando contra a minha própria vida, tentando cometer suicídio, né? Para quem não sabe... Né, para saber o que é uma letra dessa, né, vocês vão ver algo parecido com isso aqui, ó, né, o 3 do anel de Tutankhamon, onde o arqueólogo, a primeira coisa que ele fez quando entrou dentro da tumba foi tirar o anel e colocar o dedo dele.
De 36 pessoas, foi o único que não foi atingido, mas os outros todos tiveram mortes estranhas. Então, é um símbolo angelical, né, de proteção. Então, um número produz efeitos psicológicos estranhos e até alucinações em seres humanos. Se vocês quiserem, se eu não me engano é Harry Carter, que foi o arqueólogo que entra na tumba, e ele foi o único que não sofreu a maldição. E estava escrito no selo da tumba de Tutankhamon: aquele que violar essa tumba sofrerá a maldição. E tem alguns números, inclusive o número 3. E essas pessoas realmente, vocês podem ler e aprofundar, que vocês vão achar muito interessante. Uns falam que é coincidência, mas coincidência com mais de 30 pessoas não acreditam, né? E por que os carregadores nenhum sofreram a maldição? Os trabalhadores. Só os que tinham ambição literal, né, sofreram a maldição. Por que os carregadores não? Então, quando a gente aprofunda, é muito legal. A chinesa eu acho fantástica, apesar que as pessoas elas olham, a chinesa ela é assim mais simplificada, eu acho mais fácil de entender nesse nível aqui, ó. Então, quando eu uso o setor 1, né, carreira ali, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setores e um centro que seria o 9, né? E hoje vocês vão aprender até o 9. E é interessante a teoria de Pitágoras, ou Bagua de Pitágoras, né, que eu chamo, porque tem 9 setores, né? E os chineses também têm 9 setores. O centro é você mesmo, trabalhando, né, do seu consciente para o seu subconsciente, gerando saúde em todos os setores aí, ó. Então, essa parte representa 95% do subconsciente e os 5% do consciente que possui também, né, o consciente possui sempre uma intuição ali, ó. Eu estou consciente, mas a intuição ela flui aqui. Meu subconsciente não está desligado em nenhum momento, não é? Ele trabalha 24 horas por dia, inclusive durante o dia, que aqui simboliza o dia e aqui a noite, né? Então, a chinesa, né, veio contemplar assim de forma muito legal. E aqui as falas de Pitágoras, né? Tudo que existe no universo pode ser traduzido por números, não é? Então ele conseguia ver a matemática em todas as coisas, literalmente. Mas ele não via só números, ele via frequência em todas as coisas, inclusive nos seres humanos.